reverendíssimo prior administrador, digníssimos reitor e vice-reitor, queridos professores, prezados pais e responsáveis, caros colegas, senhoras e senhores. 2 horas, meus amigos. 2 horas foram necessárias para que eu começasse a escrever esse discurso. Certamente não foi por falta de palavras. Pelo contrário. Recapitular os 11 anos que passei no São Bento foi uma tarefa tão extensa e repleta de significado que me foi difícil encontrar as palavras certas para pôr em um pedaço de papel. Mesmo assim, tentei. Comecei revisitando meus primeiros anos. Coral, a peça da primeira série, a Feira de Ciências, as expedições ao Campão, até então proibido as primeiras séries, a temida Sala da Dona Samaritana, o saudoso Dom Lourenço. Em seguida, passei pelos corredores do 5º, 6º e 7º andares, o Ralacoco, os campeonatos do Grêmio, a primeira nota vermelha, as buscas na mata pelas bolas de futebol isoladas, as guerras de giz, as idas à enfermaria na tentativa de matar uma ou outra aula. Mas o que me fez de fato iniciar essa homenagem à turma 31 foi o fim do meu discurso de orador na formatura da 8ª série. Nele, comparei o ensino médio a uma ponte que nos ajudaria a atravessar um rio impetuoso. Ledo engano. O ensino médio no São Bento não é a ponte, é o rio, com todos os seus inúmeros obstáculos, quase impossíveis de superar. Digo quase, porque nós somos a prova viva de que se pode sobreviver gloriosamente aos últimos 3 anos de ensino dessa instituição. No entanto, meu objetivo aqui não é inflamar nosso ego coletivo. Reconheçamos, turma 31, que não percorremos esse caminho sozinhos. Tivemos grandes mentores para nos ajudar. Como poderemos nos esquecer do efusivo professor Henricão, com suas frases de apoio como: isso é uma dúvida mesmo, filho? Você não vai nem para a final, filho. Do professor Paulo Jung e suas metáforas surreais. Do professor Sebastião e a utopia social-democrata. Do professor Gustavo Mezien e seus incontáveis amigos acidentados. Contáveis. Da irreverente e divertidíssima professora Odete. Do conteúdo fundamental das aulas do professor Paulo Lívio. Da incrível habilidade do professor Osni de falar, desenhar e escrever ao mesmo tempo. Das expressões de total incompreensão da professora Andréia perante as nossas manifestações repentinas. Do carinho maternal da professora Suzana. Da fina ironia da professora Eulália. Do sempre indignado professor Alfredo. Das explicações alucinadas do professor Luiz Mauro. Da atenção paternal do professor Raimundo. Da infinita cultura do professor Bernardo. Das provas amedrontadoras do Carrasco Mor Braga. Essas são apenas algumas figuras do excepcional corpo docente do ensino médio de São Bento, que sem dúvida marcou nossa história. Sobre a turma 31 em si, algumas características nos são peculiares. O laço de amizade que nos une é facilmente perceptível. E o principal responsável por isso foi o tempo. Gastamos alguns anos de nossa curta existência para construir, dia após dia, com muita dedicação, o sentimento de companheirismo que hoje existe entre nós. A criatividade também é uma marca da 31. Compomos inúmeras músicas e inventamos figuras mitológicas, como, por exemplo, o Guru de Paracambi, Rogério Pissero, que inclusive deu nome à nossa chapa do Grêmio, o austríaco Hamilton Bolt, cuja história emblemática supostamente inspirou o Dia do Chapéu, e Vladimir Derdiok, o maior teólogo de todos os tempos. Além disso, o nosso coordenador Pedro está aqui para não me deixar mentir. Fundamos nossa própria rádio, que levava alegria ou não à sala dele. Entretanto, nem tudo são flores. Apesar do fato de a rígida disciplina beneditina nos acompanhar desde o primário, a 31 custou a entender o significado de calem a boca. Cadê a caderneta?
silvícolas olhai, e galera! E por isso ouvimos muitas vezes os sermões dos inspetores. Sofremos pelas longas horas que nos separavam do tão ansiado almoço. Renunciamos estoicamente a certos prazeres da vida para estudar. Padecemos por causa da já famigerada ausência de meninas. Mas pouco a pouco esses fatos rotineiros, que antes considerávamos adversidades, acabaram se revelando essenciais para a nossa formação como grupo. Contudo, discorrer sobre essa turma tão plural e não fazer menção a cada aluno em particular seria uma grande justiça. Dessa forma, vamos a uma descrição sucinta desses miseráveis, como diria o inspetor Alex. Alan Patrício, o sucesso entre as meninas do Mirim. Augusto, que apesar de ter começado a conviver conosco apenas no segundo semestre, já é um de nós. Bruno Pedotti, nosso surfista profissional. Carlos Eduardo, Cadu, cujos conhecimentos de biologia deixam qualquer médico impressionado. Daniel Agnese, o mestre da isca de calango com cupuaçu. Felipe Diogo Batata, que nos apresentou os mistérios do céu de Brigadeiros. Felipe Conde, com seus 2 metros de altura e seus comentários completamente sem sentido durante as aulas. Fernando Souza e Fernando Dornelles, que além do nome, possuem outra característica em comum: a tranquilidade imperturbável. Francisco Peixoto, grande Chiquinho, a definição em pessoa da famosa expressão popular cara de pau. O discreto e sempre silencioso Gabriel Liro Biel. Gabriel do Lago, torcedor fanático do Clube de Regatas Vasco da Gama. Jorge Peter, cujo nome se tornava um grito uníssono na hora das chamadas. Por favor. Hélder, um grande estudioso da cultura nerd. Igor Lopes, certamente o mais simpático e bem-humorado de todos nós. João Marcos, o Larry, que mudou de carreira cerca de 10 vezes ao longo do ano. João Pedro Toissa, um comediante por natureza, mais conhecido por sua alcunha do que por seu nome verdadeiro. João Vitor, um dos fiéis integrantes da Confraria da Tijuca. José Carlos, Zequinha, o leitor oficial das aulas de literatura. José Werneck. Zé! O eterno líder da nossa turma, a lenda viva. Leonardo Léo, profundo conhecedor de todas as artes marciais, pelo menos segundo ele. Lucas Beni, seu inseparável companheiro violão. Luiz Felipe Cardoso, outro grande mito da 31. Luiz Felipe Reis, o único indivíduo, isso é sério, o único indivíduo capaz de adivinhar tratado de Brecht e Litovski no jogo de mímica. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mário, que leu mais de 1000 livros apenas nesse ano, e esse ano de vestibular. Paulo Bernardo, a maior atração do Baixo Gávea nas férias. Pedro Luiz, Capivara, que não largou os livros e apostilas de biologia por 1 minuto sequer durante os últimos meses. Rafael Cardoso Almeida, sarcástico hacker da nossa turma. Rafael Barreiro Gago, filho bastardo do professor Sebastião. O gênio, esse é gênio. Roberto Lopes, o Bob, responsável pela aprovação de 95% da turma em matemática e física. Rodrigo Barros, cujo vigor vocal chama a atenção de todos à sua volta. E Thiago Glauber, o aluno com o maior número de faltas na história dessa escola. Hoje, mais amadurecido depois desses 11 anos, percebo de maneira clara que o aluno beneditino cresce na vida à medida que cresce no colégio. E nós da 31 não fomos exceção. Da calça curta à comprida, do azul ao bege, incorporamos a nossa essência, a tradição e os valores que nos foram transmitidos ao longo da árdua, porém imensamente gratificante jornada pelo São Bento. Sim, caros formandos, e agora não me restringe somente a minha turma. Somos vencedores. Por terminamos o ensino médio? Não, meus amigos. Mas por termos vivido aqui nessa instituição os momentos mais memoráveis de nossas vidas.
por termos cultivado amizades eternas, e aqui devemos nos lembrar dos companheiros que infelizmente deixaram o colégio antes do tempo, por termos compartilhado frustrações e conquistas, dúvidas e certezas, por termos, enfim, construído nosso próprio legado nesse grande Ateneu chamado Colégio de São Bento. Fecham-se as cortinas do nosso microcosmos escolar e abrem-se as portas do vasto mundo lá fora. Os corações batem mais forte. Precisamos dar os primeiros passos. Sei que toda nova realidade é um excesso, uma violência, e que caminhar sozinho em terras desconhecidas não é tarefa fácil. Mesmo assim, devemos encarar esse futuro ainda nebuloso, uma vez que é típico do espírito beneditino jamais se deixar abater. Devemos nos engajar nessa luta que surge agora diante dos nossos olhos para finalmente podermos cumprir o papel de todo ser humano, isto é, desafiar o enigmático e romper as barreiras do intransponível. Nunca pensei que fosse dizer isso, mas assim como tudo na vida, nossa estada nesse colégio encontrou seu inadiável fim. Nesse momento derradeiro, uma frase do escritor russo Leon Tolstói me vem à cabeça. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Graças a vocês, turma 31, minha família, pude entender de modo pleno essa citação. E nem se eu ficasse aqui, discursando durante horas, conseguiria expressar devidamente a profunda admiração que sinto por cada um dos senhores. Peço que perdoem a minha falta de brevidade e o tom nostálgico e emocionado desse monólogo, mas foi inevitável, porque falar sobre vocês é e sempre será um enorme prazer. Muito obrigado.